Gostaria muito de saber, então, a sua percepção diante do que tem acontecido, diante dessa enorme lista de 700 exceções. Vocês foram pegos de surpresa ao ver que nessa lista vocês não estavam, o setor não estava contemplado? Olha, Muriel, eu acho que eu fiquei mais surpreendido com o fato da lista ter vindo junto com o anúncio, com a assinatura do decreto. Achava que viria alguma coisa, mas não de imediato. No que diz respeito à nossa não inserção, ficou muito claro que o que os Estados Unidos colocou na exceção era aquilo que o afetava mais, ou pelo menos foi aquilo que eles identificaram de imediato como o que trazendo mais problemas para os consumidores americanos, para a economia americana. Mas ficaram alguns outros produtos de fora. Eu acho que não faz sentido o que está acontecendo, muito alvissareiro ouvir aí essas possibilidades de conversa entre os presidentes, porque o Brasil é um parceiro histórico e o setor têxtil e confecção do Brasil tem uma ótima relação com o setor têxtil e confecção dos Estados Unidos. Inclusive, já vínhamos mantendo contato com as nossas contrapartes de lá, pensando no oposto, avançar num acordo bilateral, setorial, para aprofundar as relações e os investimentos das indústrias nos dois países. Então, para nós, essa possibilidade de abertura do diálogo vai ao encontro daquilo que nós apregoamos e temos defendido. Negociar, negociar e negociar. Exige paciência, exige estratégia, exige tática, mas eu acredito que a razão, um item bem escasso recentemente no mundo, que ela vai em algum momento prevalecer diante de todo esse histórico entre Brasil e Estados Unidos. Mas o setor, com 50%, fica inviabilizado realmente de realizar exportações para os Estados Unidos, dado que os nossos concorrentes ficaram com taxação menor e o Brasil atua em mercados mais de nicho, mas mesmo assim esses mercados são afetados pela concorrência asiática principalmente. Eu até aproveito para entender, a gente, te ouvindo agora, a gente percebe que está falando de uma inviabilização realmente. Estamos falando talvez de até uma questão que fica proibitiva, vocês não vão conseguir mais exportar para os Estados Unidos diante dessa taxa aí de 50%, só para a gente entender o tamanho desse impacto realmente diante dessa tarifa. Tirando os cordéis de sisal, que foi o único item que foi excetuado, todos os demais estão incluídos no tarifaço. E não há como o exportador brasileiro absorver e dar um desconto dessa magnitude, e muito menos, provavelmente, o comprador norte-americano pagar esse excesso via taxação. Então, teria que haver muita negociação, porque estar no mercado americano é muito importante. É o maior mercado do mundo, ele é o maior importador de têxteis e confeccionados. Depois que você lá se estabelece, você consegue uma longevidade nos negócios. Para ter uma ideia, 40% da moda praia brasileira, que é exportada, vai para os Estados Unidos. Cerca de quase 30% da moda feminina, vestidos e saias, que o Brasil exporta, vai para os Estados Unidos. Então, é um mercado relevante, apesar de nós não sermos os maiores fornecedores dos Estados Unidos, que são, como eu falei antes, os países asiáticos. O tamanho da encrenca nós esperávamos exportar este ano cerca de 500 milhões de reais de têxteis e confeccionados para os Estados Unidos. Já tínhamos feito a metade, até junho, e esperávamos fazer a metade segunda ou mais nessa segunda fase do ano. Com esse tarifaço, isso fica inviabilizado. Mas eu estou confiante que nós vamos encontrar um caminho e retornar aquilo que seria, no máximo, 10 pontos percentuais de adicional que os Estados Unidos estabeleceu lá atrás. Mas realmente inviabiliza. E emprego, isso significa de 5 a 6 mil postos formais diretos de trabalho, podendo chegar a 15 mil se entrarmos com os indiretos. E óbvio que você não substitui um mercado desse do dia para a noite. Portanto, teríamos aí uma jornada de médio prazo para reocupar algum espaço no mercado mundial e, eventualmente, destinar aquilo que estava indo para fora, aqui para o mercado local, que está sendo profundamente atacado pelas importações asiáticas.